Glória a Deus. A gente vê que a igreja não é só pregação, né? A igreja é aquilo que acontece no dia a dia da igreja, é isso que faz a igreja. O testemunho desses jovens é a vida da igreja. O seu testemunho é a vida da igreja. Aquilo que aconteceu durante a semana é a vida da igreja. Por isso que a igreja é viva, porque é isso que nos faz ser diferentes, porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é presente. No meio da semana aqui, nós estamos nessa primeira semana de jejum e oração, e uma irmã, oramos por cura, e ela estava com uma dor numa parte do corpo dela. Oramos, a igreja orou, instantaneamente ela foi curada. A igreja é isso, é o testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida. O testemunho do acampamento é muito bom, mas ele é simplesmente um trampolim para aquilo que Deus quer fazer hoje. Gostei do exemplo da Larissa. Porque o domingo é um tryout daquilo que nós devemos fazer diariamente. Nós precisamos ter um acampamento por dia. O que é isso? O seu tempo com Deus é um acampamento, é onde você tem a tua tenda com o Senhor, é onde você tem o alimento que você recebe do Senhor. É isso que vai fazer a igreja nesses últimos dias, tão complicados. Rumores de guerra, coronavírus, isso tudo é relatado nos evangelhos, falando que os últimos dias, rumores de guerra, doenças, a nação se levantaria contra a nação, dores, temores, e o amor de muitos se esfriaria. Não é a questão se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. E eu preciso estar atento, porque Jesus nos chamou para ser luz. No meio disso tudo, Jesus chama a igreja para ser luz. Se a luz não ilumina, qual é a finalidade dela? Qual é o objetivo dela? E sal. O sal dá gosto, o sal faz a diferença. Então, como igreja, nós precisamos entender essas coisas. E a luz e o sal, nós somente encontramos em Jesus. É Ele que nos mantém aceso, é Ele que nos mantém com gosto para a vida, tendo um relacionamento com Ele. Por isso que eles estão felizes, porque experimentaram um pouco da verdadeira vida. A verdadeira vida, Jesus fala assim, a verdadeira vida é que conheçam o Pai, e a mim, que Ele me enviou. Aí está o sentido da vida, que nós venhamos conhecer a Jesus Cristo, que o Pai enviou para nos dar vida, porque nós não tínhamos vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelos seus próprios caminhos, mas Ele nos encontrou. E não veio só nos dar vida, veio nos dar vida e vida em abundância, para que você tenha prazer em você e tenha prazer para dar aos outros por aquilo que você recebeu no teu relacionamento com o Senhor. Esse é um propósito para todos, queridos. Essa porta foi aberta para todos. Todos nós temos acesso à vida plena que Jesus tem nos dado. Todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Eu quero trazer nessa manhã, trazer uma palavra que tem a ver com aquilo que nós temos sido desafiados nesse ano de 2020, que é, eu quero ver. É uma pergunta. É uma pergunta esse tema para nós. Sim ou não? E Jesus, ele pergunta isso para mim e para você. Por que Jesus, ele pergunta se eu quero ver, se você quer ver? Aí você fala assim, mas eu vejo, graças a Deus, eu tenho minha visão natural boa, glória a Deus. A visão faz parte é um dos 5 sentidos do ser humano. Eu vejo, eu cheiro, eu sinto, eu escuto e eu toco. É dessa maneira que nós entendemos muita coisa. Falando de visão espiritual, não é diferente. Por que eu preciso ver espiritualmente? Nós vamos falar hoje sobre Josué.
Porque Josué conquistou o que viu e obedeceu o que ouviu. É interessante, estudando a palavra, eu perguntei por que Josué foi a pessoa que foi escolhida por Deus para substituir um dos maiores profetas do Velho Testamento. Depois que Moisés morreu, a Bíblia diz assim, que não se levantou em Israel profeta como Israel, que falava com Deus face a face. Imagina a responsabilidade desse homem, Josué. É claro que quando ele chega diante de Deus e Deus fala para ele assim, ei, depois de 30 dias que Israel ficou pranteando a morte de Moisés, Josué, agora é a hora de atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Aí Deus fala várias vezes para Josué, Josué, não temas. Por que Deus fala para Josué não temas? Porque Josué estava com medo. Ele viu 10 sinais lá no Egito. Aqueles 10 sinais que aconteceram lá no Egito, através de Moisés, ele viu todos eles. Ele viu o Mar Vermelho sendo aberto através do toque do cajado de Moisés. E agora Deus fala para Josué assim, você vai suceder Moisés para introduzir esse povo em Canaã. Aí Josué fala assim, meu Deus, como que isso vai acontecer? E eu falei, Senhor, por que Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés? Por que Moisés foi escolhido para ser o sucessor de Abraão? Por que Abraão foi escolhido por Deus para fazer uma aliança aqui na terra? Por que Deus escolheu essas pessoas? Será que Deus ele tem uma particularidade com uns e com outros não? Claro que não. É simples. Porque para conquistar é necessário, para conquistar é necessário ver. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, Abraão, você precisa ver para conquistar a terra que eu vou te dar. E além de ver, você precisa andar. Ninguém conquista nada parado. 2020 você quer conquistar? Quer ou não quer? Tem que andar. Se quer fazer a tua empresa crescer, tem que movimentar. Se quer crescer intelectualmente, tem que ler. Faz parte da vida. Só conquista quem batalha. Faz parte do ser humano, faz parte da vitória você lutar. E por que Josué foi uma pessoa escolhida por Deus para suceder Moisés, esse grande homem de Deus? E é simples. Sabe por quê? Porque quando Moisés enviou os 12 espias para espiar Canaã, quem que estava lá entre os 12? Josué e Calebe. Quando os 12 voltaram, qual foi o relato deles? Qual foi o relato de Josué e Calebe? E eles falam algo muito interessante. Eles falam assim, se o Senhor se agradar de nós, essa terra já é nossa. Eles viram. Os outros 10, o que viram lá em Canaã foi o quê? Gigante e luta. Conseguiram alcançar alguma coisa? O que você vê é o que você alcança. Você está vendo só luta na sua vida? Não vai ter vitória nisso daí. Tem que mudar a visão. Tem que mudar aquilo que você está vendo. Porque se você mudar a visão, você vai mudar a tua perspectiva de vida. O que você espera nesse ano de 2020? Deus, eu não estou aqui para prometer bênção para você, porque a palavra de Deus já nos garante que nós já fomos abençoados. Mas eu preciso ver para conquistar. Deus já nos deu vida e vida em abundância, mas eu preciso crer nisso daí. Eu preciso ver e preciso crer. Uma vez que eu vejo, eu contemplo. A fé me faz andar em direção a isso. O que fez Josué e Calebe ficarem 40 anos no deserto?
com uma promessa viva no coração, esperando para que a Canaã da vida deles acontecesse. Josué foi o sucessor de Moisés, sabe por quê? Porque Josué viu essa terra que Deus tinha dado ao povo de Israel como conquista para eles. Aí quando Deus vai chamar alguém para entrar nessa terra, ele chama quem? Alguém que viu. É simples, não é? É muito simples. E eu estou aqui para falar hoje sobre Jericó. É uma passagem que todos nós praticamente sabemos ela de cor. Eu creio que nada daquilo que eu vá falar para você seja novo para você. Mas Jericó era um lugar onde era a primeira conquista desse povo. E era uma cidade extremamente fortificada. Era uma cidade extremamente guardada de provisão em todos os sentidos. Um exército forte. E Deus agora chama Josué, o general de Moisés, para ser um conquistador. Para conquistar Jericó. Só que agora, a patente de Moisés, de Josué muda. Antes, ele lutava as batalhas aonde? Lá no campo. Agora, Josué é chamado para lutar as batalhas com quem? Fala com o Senhor. Antes ele escutava de Moisés e era enviado para lutar as batalhas no campo. Agora ele precisava escutar de quem? Do Senhor para lutar as batalhas. A estratégia agora muda completamente. E para um general que tinha um contato físico, as batalhas que ele vencia era como? Contato físico, né, bro? É ou não é? É mano a mano. Agora, a estratégia que Deus dá para Josué conquistar Jericó faz sentido? Sacerdotes na frente, tocando trombetas, 7. Outros carregando a arca da aliança. E o restante dos guerreiros aonde? Atrás. 6 dias dando uma volta a cada dia. De boquinha fechada. Porque esse povo, desse povo que ficou lá no deserto, sabe quem chegou nessa estação? De toda aquela geração? Quantos? 2. Uma geração inteira. Uma geração inteira que foi tirada do Egito, mas o Egito não foi extraída deles. Por murmurar, por não confiar, por não esperar, por reclamar, por todas essas coisas que vocês já sabem. Deus falou assim, esse povo não vai conseguir entrar na terra prometida por causa que não conseguiram ser transformados por aquilo que Deus esperava que acontecesse na vida deles. Josué e Caleb entram e a partir desse momento começa uma nova história. Era necessário alguns princípios para conquistar essa terra. Muitas vezes a gente acha que o que derrubou os muros de Jericó foi o grito do povo, né? E a gente vai entender que não foi isso que derrubou aqueles muros. Derrubou aqueles muros porque primeiramente Deus tinha propósito para derrubar aqueles muros. Derrubou aqueles muros porque Deus queria conquistar aquela terra. E derrubou aqueles muros porque o povo também contribuiu para isso acontecer. Né? Então, eu queria começar a fazer uma leitura com vocês que está em Josué capítulo 6, a partir do verso 1. É uma leitura um pouco extensa. Me acompanhe aí, por favor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes.
e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Fala continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Fala continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir a alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Coloque a mão sobre essa passagem e fale assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra, inerrante e eterna. Extrai dela nessa manhã os teus princípios, que abrem os olhos do nosso coração e nos faz conquistar. No nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é: não tem como conquistar nada sem primeiro receber visão. A visão, ela é necessária para qualquer coisa. Se você começar numa companhia hoje, na entrevista de trabalho, depois que você foi aprovado, depois que você foi contratado, você vai sentar com alguém que representa aquela empresa e a pessoa vai falar o quê? Essa empresa tem uma visão. E qual que é a visão da empresa? Eles vão falar para você. Porque se não tiver visão, você não vai saber o que fazer. Quando Deus estabeleceu a família, Ele falou: a família tem uma visão. Porque se não estabelecer a visão na família, as pessoas que fazem parte daquela família não vão saber o que fazer. E quando Deus estabeleceu a igreja, não é diferente. Ele estabeleceu a igreja com uma visão estabelecida. Que tudo começa em Cristo. Ele é a razão de todas as coisas. Então, para conquistar, é necessário ver. E parece redundante aquilo que a gente está falando. Porque você fala assim: Marciano, eu estou vendo. Eu estou aqui 17 anos. Eu pergunto para mim, eu estou aqui 17 anos. Marciano, será que você realmente está vendo aquilo que Jesus nos chamou para ver? Porque há momentos que nós precisamos nos olhar no espelho e falar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor espera de mim? É isso mesmo que o Senhor deseja da minha parte? Quando Deus chama os discípulos, quando Jesus chama os discípulos,
A intenção pura e simples de Jesus é que eles vissem como é que Jesus andava diariamente, no dia a dia. O evangelho é uma coisa prática, não é uma varinha de condom que você vem num culto e alguém te dá um toque de unção e a partir daí você prospera, você muda, você não sei o quê. Pode acontecer, porque assim aconteceu com Gideão. Mas o evangelho é uma transformação constante. Você vem aqui hoje para ser transformado, amanhã você é confrontado para ser transformado, no outro domingo você é confrontado para ser transformado, até que todos nós chegamos à maturidade, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. E esse processo só pode acontecer num relacionamento com o Senhor. Eu preciso ver isso daí, eu preciso ser transformado. E como que isso acontece? Quando o Senhor me mostra aonde é que eu preciso chegar. A primeira coisa que Jesus fez com os discípulos, depois de ter chamado eles, ele falou assim: ei, vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão começar a andar comigo, não vão? Mas deixa eu falar para vocês, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles entenderam? Não. Jesus foi muito claro com os discípulos dele. Eu não vou enganar vocês, eu vou morrer. Porque esse foi o propósito pelo qual eu fui enviado. Para morrer por vocês todos. Mas eu vou voltar, vou ressuscitar. E a vida que está em mim será passada a vocês. Eles passaram 3 anos vendo Jesus curando, ensinando, amando, ressuscitando. E no momento da crise, o que eles fizeram? Fugiram. Porque a visão no coração deles ainda não estava consolidada. Muitas vezes isso acontece conosco, na crise, na dificuldade, porque ainda o nosso coraçãozinho não está consolidado da maneira que deve ser, nós fugimos. E achamos que, de alguma maneira, Deus falhou conosco. Deus não falha conosco, querido. Deus usa toda e qualquer circunstância para nos trabalhar, para nos tratar e nos ser healthy, nos fazer healthy. Porque uma vez que eu vi, lá no Pentecostes é que a ficha foi cair todinha. Você lembra quando você fazia um DDD que tinha que comprar uma fichinha? Não que eu seja velho. A ficha DDD era uma relíquia. Na concentração, a galera passava pelos quartos. O que é concentração? Deixa eu explicar para não ficar um negócio esquisito. Concentrava para jogar no domingo, aí na sexta e no sábado ficava o pessoal no alojamento, né? Aí as pessoas passavam nos quartos, checando para ver quem tinha ficha DDD. Para pedir emprestado sem pedir. Para pegar sem pedir. Né? Porque isso aí no final de semana era beleza ligar para casa. Então, isso tudo é o que o Senhor está nos ensinando. Só que aí você colocava a fichinha e às vezes ela entalava, né? E ficava, tá. Aí daqui a pouco descia elas todas, não lembra? E descia um monte de fichinhas. Então todas as fichas dos discípulos desceram quando? No Pentecostes. Foi quando Pedro entendeu que Jesus chamou ele para ser pescador de vidas. E não era para voltar lá para pescar na crise. Foi quando João, aquele que falava assim, vou pedir para que desça um raio e consuma todos, o profeta do amor. Foi quando ele entendeu quem ele foi chamado para ser. É quando a igreja nasce, é quando nós realmente nos encontramos, é quando nós vemos qual é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Ele é lindo, o propósito é lindo. Mas eu preciso ver, eu não posso ficar alimentando esse propósito só de informação. Eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Depois que esses apóstolos tiveram uma experiência com o Senhor, porque o Espírito Santo é Jesus em nós. Como homem, Jesus ele não poderia morar dentro do homem. Mas quando ele subiu aos céus, ele voltou à terra através do Espírito Santo. Agora o Espírito é em nós. Por isso que o Espírito fala,
Abba, Pai, clama ao Pai, porque eu estou dentro de vocês. E não há limite para essas coisas. Aquele que é do Espírito consegue discernir todas as coisas, e de ninguém por ninguém é discernido. Mas nós não conseguiremos ser bem-sucedidos se o Espírito Santo de Deus, através dos frutos, que é o amor, a alegria, a paz, todas essas coisas, não morar em nós, não fizer morada em nós. Vendo essas coisas, eu vou conseguir me tornar um conquistador. Por quê? Porque aí eu vou conseguir ver aquilo que Ele já preparou, as obras que já estão preparadas de antemão para mim e para você. Já está tudo preparado. A igreja só precisa andar por esse caminho. A igreja só precisa encontrar esse caminho. Josué 6,2 fala assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Já foi entregue. Não é que você vai conquistar, Josué. Eu já entreguei nas tuas mãos, porque conquistar Jericó já era propósito de Deus para o povo de Israel. Deus só precisou mostrar isso para alguém conduzir o povo em direção à conquista que Deus tem para ele. Homem de Deus, olha para mim aqui. Sabe quem é que vai conduzir a sua casa, os teus filhos, para o caminho que Deus tem preparado para você e para a tua família? Você. É necessário ver, porque senão eu tenho que pedir para os outros sempre. Para onde é que eu estou indo mesmo? E a visão, que é a visão dos céus, ela vem dos céus. Ela não pode ser estabelecida por princípios humanos. A visão que te faz ser próspero e conquistador é aquela que o Senhor tem preparado através da palavra do Senhor. Mulher, sabe como você vai conseguir edificar a tua casa e fazer daquele lugar um lugar agradável para você, para os teus filhos e para o teu marido, onde ele tenha prazer no final do dia em voltar para casa e falar assim: como é bom estar aqui. Você precisa ver quem você é. Qual é o teu papel? A minha visão é o limite das minhas conquistas. Josué 5,13, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximando-se dele, perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? 14. Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Eu acho essa atitude de Moisés, de Josué, linda. Porque quem era Josué agora? O grande líder. Uma coisa que eu observo muito num líder, e eu procuro trabalhar isso muito em mim, é a sensibilidade e o quebrantamento. A sensibilidade para obedecer. O quebrantamento para andar nesse caminho. Porque quando Josué reconhece, porque aqui, se você for estudar, esse comandante do exército do Senhor é uma teofania. É uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Então, o conquistador, o verdadeiro conquistador, aquele que não perdeu nenhuma batalha, que é Jesus Cristo de Nazaré, chega para Josué e fala assim: Josué, deixa eu falar uma coisa para você. Para você ser bem sucedido, volta lá para o capítulo 1. Não te aparte dessa palavra. Medita nela dia e noite. Pratica ela e você vai ser bem sucedido. E eu estou aqui para lutar essa batalha em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz a igreja ser diferente. É Ele lutar as batalhas que Ele nos chamou para lutar.
O problema é que muitas vezes nós somos inquietos. E quando atrasa um pouco o processo, o que a gente sai fazendo? Sai resolvendo muita coisa. A palavra fala sobre um momento onde um tal de Golias começa a afrontar o exército de Israel. 40 dias, Golias vinha de manhã, ao meio-dia e à tarde, afrontando o exército de Israel, falando assim: ei, tem homem aí? Se tem um nas fileiras de Israel, se levantem, para que venha lutar comigo. Se eu perder, os filisteus, todos os filisteus serão servos de vocês. Porém, se eu vencer, Israel será nossos servos. 40 dias. O que aconteceu com o exército de Israel? Golias era como? Mais de 3 metros. Tinha um rapaz só para levar o escudo dele, para não cansar. Aí o exército de Israel via o quê? Um gigante. Dá para derrotar? Mas um dia, Deus enviou naquele local, desapercebidamente, um que enxergava como Deus via. Queridos, olha só. Deus nos dá oportunidade e tempo para nós vermos. Porém, Ele não vai esperar a vida toda. Vai chegar um momento que Ele vai levantar alguém que tenha a visão dos céus para fazer a obra que tem que ser feita aqui na terra. Cabe a nós nos alinharmos. Cabe a nós clamarmos e cabe a nós nos colocarmos nessa disposição. Por que você está falando isso, Marciano? Porque é simples. Davi falou para aquele gigante, falando assim: você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra ti com meus olhos postados naquele que é o Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome dele. A luta, a batalha que nós estamos trabalhando diariamente, não é no meu nome. O serviço que você está fazendo, que nós estamos fazendo, não é no nome Vida com Vida. É em nome do Senhor dos exércitos que nós estamos fazendo essa obra, e nós precisamos entender isso. Se isso não entrar no meu coração, quando eu me frustro, eu acho que eu estou servindo o pastor Márcio e o pastor Marciano. Nós somos servos iguais a vocês. E nós estamos aqui representando o Senhor dos exércitos. Essa é a visão que muda todo o parâmetro daquilo que nós iremos fazer. A obra que você está fazendo lá na tua casa é em nome do Senhor dos exércitos. Paulinho e Larissa, a obra, e Stacy, a obra que vocês estão fazendo é em nome do Senhor dos exércitos. Não fui eu, não foi o pastor Márcio quem chamou vocês. Foi? Isso tem que entrar. Porque se eu não entendo isso na luta, eu faço como Ló. Quando a adversidade vem e a visão não está santificada no coração, aquilo que os meus olhos, para onde os meus olhos são atraídos, é para lá que eu vou. Mas muitas vezes eu vou para um lugar que não tem direção. E Abraão vai para onde? Abraão vai para um lugar trabalhoso, gente. Imagina você subir e descer montanha com ovelha ferida. Você sobe com uma ovelha, deixa ela lá em cima. Aí quando se desce, o lobo ataca ela lá em cima. Abraão ficou com a parte mais trabalhosa. Mas era a parte que tinha
a bênção do Senhor. Estabelecer o reino de Deus não é fácil, eu não vou te enganar. É maravilhoso, mas a porta para entrar é estreita e é apertada. Muitos são chamados, diz a palavra do Senhor. Muitos começam a carreira, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque nessa maratona, nós vamos passar por muitos tryouts. Nós vamos ser provados. Não tem como. A nossa visão vai ser trabalhada. Porque antes de conquistar, Deus vai make sure que eu estou vendo. Algumas pessoas que viram. Abraão viu a Deus e Deus fez um pacto com ele. Moisés viu a sarça ardente e Deus o transformou num libertador. Gideão viu o anjo do Senhor e falou: Deus, se o Senhor está neste lugar e se eu sou um servo do Senhor, por que todas essas coisas estão acontecendo? Recebeu um toque do Senhor e se transformou num juiz. Eliseu viu a Elias e recebeu unção dobrada. Isaías viu a glória de Deus, foi transformado, foi tocado pelo Senhor e se tornou num profeta messiânico. A palavra fala que Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento, porque quando ele viu a glória do Senhor, ele viu a quem? Ao próprio Jesus. Paulo viu a Jesus no caminho de Damasco. A visão dele foi transformada. O perseguidor passou a ser alguém que agora estava disposto a morrer pela igreja. Estevão viu Jesus à direita de Deus Pai. E só faz uma oração dessa quem vê. Apedrejado, a palavra fala que Estevão levantou os olhos e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O apóstolo João, na ilha de Patmos, no momento mais difícil da vida dele, no final da vida dele, ele levantou os olhos e viu uma porta aberta nos céus. E Jesus falando assim: eu não te desamparei. Vem para cá, porque o melhor ainda está para acontecer. Deus nunca desampara os seus. A maior revelação que João teve foi no final da vida dele, quando ele viu a Jesus e recebeu a revelação das 7 igrejas da Ásia Menor. Ver é condição para conquistar. Eu não quero que você veja essa frase como um jargão, uma redundância. Esse é um princípio. É um princípio na palavra de Deus que todos os conquistadores precisaram ver. A fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. E a prova das que não, você não vê com os olhos naturais, mas a fé te introduz. O que Josué e Caleb viram em Canaã? Pelos olhos da fé, eles já estavam lá. Quando chegou o momento de conquistar, Josué falou assim: eu sempre quis o monte dos Enaquitas, aqueles gigantes lá em cima. Eu estou sonhando com eles fazem 40 e poucos anos. Eu quero aquela terra. Aquela terra nunca saiu do coração de Caleb. Talvez Deus tenha feito promessas para você. E o tempo passou e parece que isso ofuscou o propósito de Deus. Eu quero te animar pela palavra do Senhor, que aquilo que Deus começou na sua vida ainda não terminou. Peça para Jesus te mostrar. Peça para Ele reanimar o teu coração. Porque um conquistador, para conquistar, precisa estar animado. Sim ou não? E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco. Ele quer nos animar. E fala assim: se você estiver animado, se você crê, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. 2, uma vez que eu vejo, eu preciso o quê? Estratégia e ordem. Estratégia, como fazer. Ordem, o que fazer. Escreva, por favor. Josué 6,3. Vós
Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué 6,10. Porém ao povo ordenará Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Fala estratégia e ordem. São 2 palavras que parece que nós perdemos um pouco o sentido nessa geração. Eu venho de uma criação que tem os prós e os contras. Mas a maneira que meu pai me olhava já era suficiente para passar uma boa mensagem. Por quê? Porque mesmo que eu queira fazer algumas coisas, eu não posso fazer. A estratégia é como fazer. Uma vez que Deus traz a visão, agora eu preciso receber estratégia. Porque se Deus envia Josué para conquistar e não fala como fazer, essa conquista seria de quem? Josué, faz o que você quiser. Quando quiser e como quiser. E eu garanto o resultado. É assim que Deus fala conosco? É assim que Deus faz conosco? Marciano, faz do teu casamento o que você quiser. Como quiser e quando quiser. E você vai ser bem-sucedido. É assim que funciona? Faz das tuas finanças o que você quiser. Como quiser e quando quiser. E você vai ser bem-sucedido. É assim que funciona? Não é. Lá no teu trabalho, você pode fazer o que você quiser? De manhã cedo chega a estratégia, não chega? É assim, 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 assim. E o que passa a ronda das 8, passa a ronda das 4:30. O cara está de olho no negócio, o boi é dele. É ou não é? Se não passar as 4:30, outro dia de manhã cedo ele está lá. Não pense que ele não está vendo. Está vendo. Se você não cumprir a estratégia, para você cumprir a estratégia é necessário ordem. Talvez é necessário ficar fora do telefone. Não vai dar para responder todas as chamadas, você não trabalha com marketing, trabalha? Para cumprir estratégia é necessário ordem. Maridão, tem uma ordem de Deus sobre tua vida. Marciano, tem uma ordem de Deus sobre a minha vida. Querendo ou não, Deus me estabeleceu com essa palavra que nós já conhecemos ela de cor, que é o sacerdócio. Tem uma ordem de Deus sobre a minha vida. Cabe a mim me alinhar a ela ou não. Mulher, tem uma ordem de Deus sobre a sua vida. Jovens, tem uma ordem de Deus sobre a vida de vocês. Obedeçam os seus pais. Namorado, tem uma ordem de Deus sobre a vida de vocês. Não toque. Não mexa. Não faça nada que esteja fora do combinado bíblico. É uma ordem de Deus. Isso vai fazer você ser conquistador. Isso vai fazer você alcançar a terra que Deus tem prometido para você. Nós precisamos despertar e ser proativos. E não trazer o resultado quando não dá certo. O resultado, quando a gente começa a orar por milagre, sabe por que a gente ora por milagre? Porque a gente precisa de uma intervenção de Deus. Porque a gente mess it up já, agora só Deus vai fazendo de novo. Por isso que existe o milagre. O povo de Deus não precisa andar de milagre, o povo de Deus precisa andar debaixo de obediência. A obediência vai promover o milagre na tua vida. Ordem. Existe uma ordem sobre os pastores. Apacentem as ovelhas do Senhor. Elas não são suas, elas são do Senhor. Não toque na noiva do Senhor.
Não fui eu que morri por você na cruz do Calvário. Aliás, eu também preciso daquela cruz. Eu preciso me lembrar diariamente. Existe uma ordem sobre a igreja do Senhor. Orai sem cessar. Existe uma ordem sobre a igreja do Senhor. Relacione-se com a palavra do Senhor. É isso que faz com que a igreja entenda. Parece que ordem é uma coisa complicada. Mas, se nós não aprendermos sobre ordem, nós iremos andar em desordem. Quando Eva descumpriu a ordem do Senhor, automaticamente se instalou o quê? Fala desordem. Deus, ele é amor. Fala, Deus, ele é amor. Mas ele é 100% justo. Nós precisamos entender isso daí. O evangelho da graça te salvou. Porque ninguém poderia entrar por essa porta se não fosse graça do Senhor. E eu vou falar agora o próximo ponto, obediência. Josué 6,5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente. Como eram os muros de Jericó? Fala intransponíveis. O que derrubou aqueles muros foi o grito das pessoas? Não foi o grito do povo, mas a obediência a Deus. O grito precisa ser acompanhado de obediência, caso contrário as muralhas não caem. A estratégia era o quê? Rodeia 6 dias, cada dia uma volta. No sétimo dia, 7 voltas. Essa era o quê? Estratégia, fala estratégia. A ordem é grite quando houver o comando para gritar. Então, nesse momento entra o quê? A obediência. A obediência nos fortalece espiritualmente. Josué 1,7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Sabe qual é o resultado da graça de Deus nas nossas vidas? A gente acha que a graça é de graça, né? Porque é a graça de Deus, mas a graça custou a obediência e a vida do teu Senhor e do meu Senhor. Então, se eu sou filho da graça, eu preciso deixar com que essa graça também me faça obediente. A graça me alcançou para que eu seja um filho obediente, para que eu obedeça a palavra de Deus, para que eu reconheça da onde é que Deus me retirou. Um dos frutos de Jesus sempre foi a obediência. E a palavra fala que nós seremos semelhantes a quem? A Cristo. Será que quando Deus olha para um filho, se o modelo de filiação que Deus tem é Jesus, e Jesus sempre foi obediente, tanto é que o pai falava assim, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer pela obediência dele. Se Jesus é o nosso modelo de vida, de obediência, quando Deus olha para mim e para você, que somos herdeiros em Cristo Jesus, será que Ele espera em mim e em você obediência? Pode falar sem medo de ser feliz. Sim ou não? Claro que sim. A obediência deve ser uma característica de quem anda com o Senhor, de quem foi salvo.
Não concordo. Com o que você não concorda? Se é se é com uma opinião, você tem todo o direito de ser diferente. Mas se é pela palavra, você perdeu esse direito há 2000 anos atrás, de não concordar com aquilo que a palavra de Deus nos chama para nós sermos obedientes. Por que a igreja está, desculpe a expressão, desse jeito? Porque todo mundo tem uma voz hoje. Todo mundo fala o que pensa. Estava escutando uma palavra sobre, uma palavrinha que alguém me mandou. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E esse ensinamento, um negócio complicado. Esse ensinamento está onde? Pulverizado. Alguém, no coração de alguém, essa semente vai cair. E vai germinar e vai gerar frutos. E qual que é o problema? O problema é que se escuta muitas vozes. Muitas vozes. Se escuta muitas vozes. E aí quando você, Josué, tem que dar uma direção para o povo, fala assim, ó, são 6 dias sem falar. No 7º dia, nós vamos gritar e os muros vão cair. Aí, o que acontece? A gente não tem unidade. Porque eu já escutei que Jericó não se conquista assim. Mas o teu pastor é aquele que te enviou da parte do Senhor para conquistar Jericó? É essa a voz que você está escutando? Porque a voz da igreja continua sendo uma só. É a voz do Espírito Santo. Ainda que nós temos o nosso temperamento, cada um é diferente, eu sei. Mas a voz que está sobre a igreja continua sendo uma. É a voz do Espírito Santo. É ela que vai nos fazer conquistar. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, é uma condição. Obedecerá o quê? A minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele o quê? Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Essa palavra que você está escutando aqui pela parte da manhã, nesse momento, tenha plena convicção que ela não é minha, ela é do Pai que me enviou para estar falando com vocês nessa manhã. Aquele que ama o Senhor, obedece a palavra, tem prazer na obediência. Uma coisa é obedecer, outra coisa é ter prazer na obediência. Você já viu o filho quando se pede para fazer alguma coisa que ele não quer fazer, como ele faz? Ele obedece. Ele até tira o lixo de dentro de casa, mas o lixo passa no vaso da mãe, derruba o vaso da mãe, rasga o lixo, derrama um negócio no chão da casa, ele até leva o lixo para fora da casa, mas como faz? Fala obediência. Eu quero aprender a obedecer, porque muitas vezes eu estou falando isso para vocês, mas muitas vezes eu não quero obedecer algumas coisas. Porque o meu coração, ele é completamente complicado. Quando alguém me machuca, quando alguém fala mal de mim, eu sou humano como vocês. Mas a palavra me chama para quê? Para matar esse homem que está dentro de mim, tentando dar conselhos. Obedeça. A melhor parte está na obediência. A obediência, parece que Jesus ele perdeu quando ele obedeceu até a cruz, né? Mas foi a maior vitória que Jesus teve. Foi obedecer até a morte e morte de cruz. A minha obediência, a sua obediência tem que nos conduzir até o propósito final. Peça para que Deus nos dê essa capacidade. Queridos, quem está em pé, tenha cuidado. Não existe super-homem.
Não existe. Nós precisamos andar juntos. Deixe alguém chegar perto de você e falar assim: ei, Marciano, que maneira é essa de... O que você está vendo aí? Que maneira é essa de tratar tua esposa, meu? Deixa alguém ver você. É isso que vai nos proteger. Não ande sozinho. Não ande sozinho nas madrugadas. Em casa, onde for. Não ande, é perigoso. Por que você está falando isso? Porque você é homem, porque você é mulher. A palavra fala para nós fugirmos dessas coisas, da aparência do mal. Amém? 4, santidade. Não fale, não toque, não faça nada fora do combinado bíblico. Josué 6,10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então... Josué 5,15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é o quê? Santo. E fez Josué assim. Não veremos a Deus com outros olhos, senão com aqueles que foram renovados segundo a sua imagem. Antes de Josué conquistar, ele precisou ver, ele precisou receber estratégia, ele precisou aprender a obedecer. Agora ele precisava, ele mesmo, consagrar a vida dele a quem? Ao Senhor. O pastor Márcio trouxe a primeira palavra do ano aqui sobre quem mesmo? Sobre quem mesmo? Esse mesmo homem que se consagrou para Jericó, não se consagrou para Ai. E aí, quando não há consagração, Ai. Era necessário Josué aprender a ir para as batalhas em santidade. Consagração. Você foi tirado das trevas e introduzido na luz. O teu Deus é um Deus santo. E nós precisamos nos santificar. A santificação é um processo que nós entramos nela, deixando as coisas velhas para trás e nos aproximando cada vez mais. O que é ser santo? É alguém separado. Não é alguém perfeito. Eu não sou, você não é. Mas santo é alguém que fala assim: eu me separo para fazer essa obra. Eu me separo para ser santo para minha esposa. Eu me separo para ser santo na criação dos meus filhos. Eu me separo para ser santo naquilo que eu vejo no meu telefone. Essa é uma decisão. Eu me consagro para que os meus olhos não olhem aquilo que não deve olhar. Santidade é uma decisão que ela venha, não há força no ser humano para fazer isso, mas o Espírito que habita em você, é Ele que vai te convencer, é Ele que vai te ensinar, e é Ele que vai falar para você: está certo ou está errado. Por isso que sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer, e não conseguiremos alcançar esse propósito de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo não é uma opção. Se você for ver, o Espírito Santo estava lá no livro de Josué, conduzindo Josué em todo momento. Quando ele deixou de receber orientação, ele vai para uma batalha com orientação do homem, o que acontece? Perde. E quantas batalhas nós já perdemos? Eu falo de mim. Quantas batalhas eu já perdi? Porque ao invés de escutar o Espírito Santo, eu escuto o meu coração. Ou às vezes um conselho, não posso falar da minha esposa, porque senão vai ficar complicado, né? É muito fácil nós olharmos e falar assim: vai por esse caminho. Mas será que é o caminho que Deus tem para nós? A santidade me aproxima de Deus. Fala: santidade me aproxima de Deus. Antes de Deus enviar Moisés, o que acontece com ele? A mesma coisa. Ele vê a sarça ardente, se aproxima, e quando ele se aproxima, o anjo do Senhor fala assim: ei Moisés, daqui para frente, a terra que você vai começar a pisar, ela é terra
Sabe por que muitas vezes existe tanta confusão no coração da igreja? Ou na igreja? Não fique bravo comigo. Sabe por quê? Porque falta santificação. O fruto da santificação é a paz. Por isso, se existe discórdia, sabe o que está faltando? Não peça para o outro se santificar. Fala, Deus, me santifica. Traz a paz em mim, porque se eu for um pacificador, eu vou conseguir alcançar o teu coração. Santidade. Santidade nessa geração. Homem de Deus, santidade sobre a tua vida. Mulher de Deus, santidade sobre a tua vida. Igreja do Senhor, santidade sobre as nossas vidas. Deus nunca mudou, Ele continua sendo o mesmo. E essa palavra é uma palavra que Deus nos chama para conquistar. Porém, a conquista é um resultado desses princípios que nós precisamos observar. 2020 é um ano maravilhoso aos olhos do Senhor. Os princípios, a prática dele, vão destravar sobre as nossas vidas aquilo que Deus tem preparado para nós. Hebreus 12, 14 fala assim: esforcem-se para viver, fala paz, com todos, e para serem sem santidade, ninguém verá. Você não tem esse versículo? Anote aí, 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Último, e a gente está encerrando. Perseverança e unidade. Vamos desenhar esse mapa? Primeiro, para mim conquistar, eu preciso ter o quê? Me ajuda. Visão espiritual. Uma vez que eu recebo visão espiritual, o que eu vou ter de Deus? Estratégia e ordem. A estratégia e ordem é condicionada ao quê? A obediência. A obediência automaticamente me aproxima de Deus. E eu, próximo de Deus, eu santifico a minha vida. O resultado disso é, eu vou ser perseverante e vou perseverar na unidade. Josué 6,15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Por favor, leia esse versículo. Vai lá, 1, 2, 3. Aqui está a síntese dessa mensagem. Porque a gente acha que o que me faz conquistar é ter uma vida santa, a obediência, a estratégia, a ordem e a visão. Isso tudo é necessário. Mas isso tudo é como você pegar um líquido e jogar num funil. Vai ter que redundar em um propósito, em um resultado. E o resultado está aqui. Isso tudo, a minha fé, a minha visão, a minha obediência, a minha santidade, tem que gerar unidade no corpo. Eu não fui chamado para ter uma visão única, para ser um homem que Deus fala comigo. O que Deus fala comigo, Deus fala com o pastor Márcio, fala com cada um de vocês. E o que Deus fala com você e comigo, já está aqui. Não vai ser nada diferente. Não vai ser nada diferente. E me chama a atenção que os muros caíram aonde? Onde é que os muros caíram? No 7º dia. Você acabou de ler. O que o povo fez? Levantaram-se ao romper da manhã e marcharam, fala da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. No momento onde o povo conseguiu a unidade, e no momento onde o povo conseguiu perseverar, porque os muros de Jericó, eles eram extensos. Imagina você, num dia, dar 7 voltas. Os historiadores, eles não são unânimes numa metragem. Então, eu não vou trazer para vocês. Mas, eu posso dizer para vocês que o esforço físico foi muito grande. Perseverança e unidade vai precisar
de muito esforço. O apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso: esforcem-se para manter o vínculo. Como se mantém o vínculo da paz? Esforçando. O Carlinhos me magoou. Eu não quero nem ver o Carlinhos. Como que eu conserto isso? Esforço, esforço, esforço. Eu vou ter que fazer o que eu não quero. Esforço é você fazer aquilo que você não quer. Fala: Carlinhos, sou teu irmão, meu amado. Por que você está falando assim comigo? Carlinhos fala: nem sei o que eu falei. Às vezes é o meu coração. Numa palavra abençoada, tem gente que não recebe. Por quê? A palavra não é abençoada? Mas o que não recebe por quê? Porque ele pega uma parte da palavra e fala assim: não gostei disso. Aí toda a palavra fica resumida no quê? Daquilo que o coração dele condicionou. Por isso que é preciso, em nome de Jesus, curar essa terra. Porque senão a gente passa 40 anos dando volta no deserto e a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus quer curar essa terra que se chama coração, para que a gente possa entrar nessa caminhada de enjoy, essa caminhada com Jesus. Perseverança e unidade são princípios poderosos que fazem a igreja avançar e conquistar. Olha o modelo de igreja que Deus nos chamou para ser. E perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com quê? Alegria? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O propósito de Deus estabelecer o reino dele, ninguém nem nada vai poder impedir. Agora, como ministério, nós temos uma oportunidade de fazer o reino de Jesus ser grande neste lugar. Isso vai depender somente de nós. Esse povo, quando eles recebiam a palavra do Senhor, eles recebiam como? Alegria. Era bom reunir, sabe para quê? Para comer um pão com manteiga. Agora, nessa época de jejum, né? Uma sopinha. É bom. É bom se apegar à doutrina dos apóstolos. Porque vai passar céus e terra, mas essa palavra não vai passar. É bom permanecer, esforçar para manter a paz entre nós. É bom visitar o irmão e falar assim: como é que você está? Vim aqui só para te dar um abraço e para orar pela sua vida. Te amo. Só para você não esquecer que eu te amo. É bom fazer essas coisas. E a palavra fala que Deus, vendo isso acontecendo no seio da igreja, Deus enviava as pessoas. Por quê? Nessa casa tem pão. Nessa casa tem pão. Ela é Betel. Ela é casa de Deus. Deus quer nos fazer conquistadores. A prática dos princípios de Deus nos levará a avançar nesse ano de 2020. Por isso é necessário reconhecer
qual é o real estado da minha visão espiritual. Segundo a palavra, quem recebe olhos espirituais é rico. Apocalipse 3,18 fala assim, eu vou ler a partir do verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é nu, miserável, pobre e cego. Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, que te enriqueças e vista vestes brancas, para que não apareça a tua vergonha e nudez, que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos aqueles quanto amo, pois sou zeloso. Arrependa-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, sem medo de errar, Deus quer te dar um ano marcante nesse ano de 2020. Por que você está falando isso? Porque Deus tem pressa em avançar com a igreja dele. A igreja que vê o propósito que Deus tem é a igreja que vai avançar verdadeiramente. É a igreja que vai conquistar. É a igreja que vai consolidar aquilo que Deus tem nos dado. O que nós precisamos fazer? A igreja sempre foi construída sobre a rocha. Nós estamos aqui, passamos a primeira semana em oração, buscando ao Senhor. Eu sei que você faz isso na tua casa. Agora, nessa segunda semana, nós iremos estar na terça e na quinta-feira, reunido com toda a igreja. Venha para cá. Venha para cá. Buscar o Senhor. Ouvir de Deus aquilo que Ele quer fazer na sua vida. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Nem tudo que Deus quer fazer conosco, Ele entregou nas minhas mãos e nas mãos do pastor Márcio. Tem muita coisa que é necessário que você se aproxime daquilo que você está vendo, e a gente venha montar esse puzzle, esse quebra-cabeça juntos. A igreja é um corpo onde a justa cooperação de cada parte edifica, consolida, estabelece, edifica. Mas nós todos precisamos ver, nós todos precisamos andar por este caminho. Eu quero nessa manhã orar, porque eu posso chamar você aqui para o altar e orar por imposição de mãos, pedindo para que você veja. Mas essa visão, ela não é plena. A visão plena é aquela que Deus te revela. É aquela que Deus mostra no teu coração. E para ela ser plena, você precisa desejar. Porque se Bartimeu deixasse Jesus passar por Jericó, mais uma vez, ele iria receber visão? Não iria. Talvez ele podia dizer assim: eu estou bem onde eu estou satisfeito onde eu estou. E Deus respeita. Deus, Ele não vai forçar você a fazer nada. Mas se você fala assim: eu quero ver um pouco mais, eu quero chegar um pouco, alcançar um pouco mais,